Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, sextou mais uma semana aqui no Arquitetura e Design. Hoje a gente vai ter um programa super especial, vamos falar sobre a drinqueria e o Fagundes Raízes do Sul, um espaço super bacana que os dois estão acontecendo na Mostra Elite Design. E agora aqui, eu e a Jaqueline. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Constanza, boa tarde a todos. Então aqui, ó, com a gente temos uma figura ilustre, né? Fábio, Jaqueline, fotógrafo Ricardo Bracher. Tudo bom, meu querido? Tudo bom. Seja bem-vindo, então, ao Arquitetura e Design. Fico feliz com o convite. Claro, a gente não poderia perder essa chance, né? Essa pauta já estava ali, ó, bem anotada. Há tempo. Há tempo, exatamente. Ricardo, vamos contar um pouquinho do teu trabalho, como é que surgiu essa paixão pela fotografia na tua vida? É uma coisa bem interessante, porque quando eu era adolescente eu tive um tio que era tcheco e trouxe da Tchecoslováquia uma câmera que eu me apaixonei assim pelo desenho, que era uma Rolei, e eu tentava usar, ele não me deixava, porque ele dizia que uma câmera a gente não empresta para ninguém. E eu aprendi isso depois também quando eu tive a minha Rolei, ainda tenho ela, né? E realmente não se empresta, cada um tem que ter a sua. Não se empresta, no máximo, olha. Não passa nem a mão, se possível. Né? E aí eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar um pouco, a estudar, e daí eu parti para fazer, depois do curso de jornalismo, que eu me formei na PUC, aí eu fui para a Alemanha fazer o curso de fotografia na Fachhochschule für Ingenieurwesen, que era uma escola superior de fotografia em Colônia. E tu fala alemão? Que bacana. Falo. Ó, Constanza, tu pode falar um pouco de alemão com ele. Não ao vivo, gente, porque eu sou uma pessoa muito envergonhada e tímida, então não dá pra sair por aí falando. A gente vê que tu é tímida, muito. Sim, imagino quanto. Eu imagino quanto. E aí, depois da Alemanha, tu Não, daí eu voltei, seguiu. Quando eu voltei pra cá, eu já lá tinha feito alguma coisa na área de, basicamente, de viagem e com muita coisa de arquitetura. E aí resolvi me estabelecer em Porto Alegre, apesar de algumas opiniões contrárias, assim, mas eu me estabeleci em Porto Alegre e aqui eu segui carreira, né? Começou a construir toda essa carreira. Então a gente sempre tem que ter um ponto de partida, né? Claro. Então, fixando em Porto Alegre, eu comecei a fotografar em vários eventos, não só na região sul, mas em todo o Brasil. E aproveitei também para fotografar muito em viagens, né? No qual eu andei aí pelo mundo afora, né? Pois é, isso é bacana também, né? Mas esses eventos, os primeiros que tu começaste a fazer, foi em relação à arquitetura que tu citou? Alguns eventos de mostras? Não, é interessante. Nunca me interessei por moda. Nunca fotografei moda, nunca fotografei eventos de casamentos, essas coisas, tá? Sempre foi na área de produtos, que eu era especializado em estúdio, fotografava produtos, alimentação, muita coisa de gastronomia. Legal. Mas o meu caminho forte foi sempre a área de arquitetura. De arquitetura. Porque eu tenho uma ligação muito grande com a arquitetura, porque eu tenho primos meus que são arquitetos. Um deles foi, durante 2 gestões, presidente do IAB Nacional. A minha filha é arquiteta, que mora em Gramado. Então essa ligação sempre existiu, sempre assim, indiretamente e diretamente. E a gente acabou conhecendo o Ricardo através de mostra, Casa Cor, né? Que tu fizeste quantos anos Casa Cor? A Casa Cor tem uma história, né? As Casa Cor foram 14 anos. Né? Imagina! Realmente. 14 anos eu fotografei a Casa Cor, praticamente assim, do Mato Grosso para baixo. Né? Todas as mostras que tiveram, e eu fotografava para os patrocinadores da Casa Cor, que era um grupo, né, que patrocinava, e também para os arquitetos. Né? Então, eu estou pensando seriamente agora em editar um livro. Olha que bacana. Que vão ser os bastidores da Casa Cor, né? Que legal. Que eu vi, Um spoilerzinho para vocês, que então, que já... Porque o que acontece para o pessoal saber, né? Existe o fotógrafo oficial das mostras, né? Sim. Então, tu vai ter lá 45 espaços, 50 espaços, e todos eles são fotografados para o anuário, né? Exatamente. Então, claro que depois, se o arquiteto quer solicitar algum, né, trabalho, independe, mas a Casa Cor, ou qualquer tipo de evento, né, dentro da Mostra Elite, enfim, cada um mostra morar mais, cada um tem o seu fotógrafo oficial.
Exatamente. Eu durante alguns eventos, nesses 14 anos, eu fiz o trabalho para o pessoal que programava o evento. Quer dizer, eu fazia o catálogo, o anuário aqui, tá? Independente de fazer também para os patrocinadores. Eu sempre fiz para os patrocinadores, que eram 5 empresas, 5 grandes empresas que bancavam, na época, a Casa Cor. E depois disso, os arquitetos que tinham interesse de esmiuçar mais o seu espaço, Sim, claro. Aí eu fotografava para eles, né? Foi bem divertido, uma coisa assim bem interessante. E na corrida sempre, né, Ricardo? Às vezes estressante. Tem um cronograminha também que tem que seguir, ainda mais pra moto. E Casa Cor sempre era meio rígido, né? Tipo assim, tá pronto, tá pronto. Ah, alguém ali não acabou. Não, é esse canto aqui acabou. Não algumas tinha... madrugadas eu virei, né? Sim. Foi bem interessante, assim. Mas foi bom. Acho que foi um período, assim, onde eu tive muita aprendizagem. Foi muito bacana isso. Dá para conhecer bastante gente também, né? Exatamente o que acontece nesse país, nessa área de arquitetura. Né? Muito bem. Muito legal. Foi E bem me bacana. conta um pouquinho, o olhar técnico sobre fotografias de produto é totalmente diferente de fotografia de arquitetura, Totalmente. né? No produto era uma coisa interessante porque tu tem que seguir uma linha, um briefing, né? Que vem de uma agência, alguma coisa para seguir. No caso da arquitetura é diferente porque vale o espaço que está sendo fotografado. Já está lá, né? Mas em termos de produto é uma coisa muito gratificante também. Isso eu acho assim que foi um período também, ainda hoje faço, mas foi um período de muito aprendizado, foi uma coisa muito bacana. E sempre produtos muitas vezes relacionados à área de arquitetura. Sim. Tá? Mobiliário, material de decoração, que as indústrias me chamavam para fazer os trabalhos, né? E tudo isso, claro, que tem que ter a luz ideal, né? Que tu não pode ter distorção. Que hoje ainda mais alimentação. Tudo isso era feito com filme, né? Com a minha Rolei, né? Então, assim, tudo feito com filme, formato 6x6, formato grande, onde a dificuldade é infinitamente maior, porque se tu não tem o conhecimento do que está sendo feito, hoje não, tu clica, deu errado, tu olha na telinha do... Com certeza. E tu já pode apagar na hora. Era uma das minhas perguntas, né? Como é que tu sentiu, já que tu pegou lá desde o início, como é que tu sentiu essa passagem, né? De ter um tipo de maquinário e ter passado para essa tecnologia que está aí hoje. Foi muito interessante, porque quando o filme começou a ser trocado pela digital, tecnicamente se dizia que um filme tinha 40 megas. Tá? O filme que eu fazia, se tu pegasse uma imagem, ele representaria em digital 40 megas. E era o tempo em que as câmeras digitais estavam fazendo assim, estourando, era 5 megas. Né? Era uma coisa assim fantástica. Né? Então, hoje já se encontra câmeras que estão quase chegando nos 40, outros já passaram, tudo bem. Mas a questão não é só usar a câmera digital, a questão é o conhecimento que tu tem que ter antes de fazer a foto. Quer dizer, era muito mais se preparar para fotografar do que como é feito hoje, né? Tinha que se levar muito mais iluminação, né? Tinha um pequeno equipamento eletrônico também que se usava, que eu usava acoplado à câmera. Quer dizer, era uma coisa meio complexa, assim, que o pessoal ficava assustado quando via. Mas é legal ver esse relato, Sim, né? é importante, porque ele vivenciou, né? E é uma história, querendo ou não, né? Faz parte de uma história. Não, e nessas viagens, a maleta eram 12 quilos, né? Era uma maleta de equipamento com 12 quilos de equipamento fotográfico. Era o teu excesso de bagagem. Que era um problema para me levar dentro do avião, né? Porque várias vezes me pediam, e com razão, me pediam para despachar, porque eu passava do limite. Claro. E eu nunca despachei. Eu nunca despachei porque a responsabilidade de uma eventual perda do equipamento eu transferiria para a companhia aérea. E eu não tinha prazo. Eu viajava de manhã para fotografar de noite. Claro. Então eu não podia era teu material... dar uma extraviada e receber amanhã. Amanhã não o meu amanhã não existia. Então eu já estava fotografando, eu não tinha como fazer. Então eu não queria correr o risco. Claro. Eu tinha que levar dentro da bagagem. E peculiaridades de história de bastidores. Que normalmente as pessoas não tem sabem, algumas escabrosas. Assim, o livro está começando a ser elaborado. Muito bom, muito bom. Tu não sabe o que eu vi, tu não tem ideia do que eu assisti. Olha só. Gente, a gente tem algumas fotos para mostrar o trabalho do Ricardo, vamos lançar. Não vai ser agora, produção, aqui ó, recebi, não vai ser agora, daqui a pouco. Não tem problema. Quando der ok, eles te avisam. Vocês nos avisem então quando que a gente pode mostrar as belezuras que o Ricardo sempre faz. tem um tio, né?
Tem. Porque eu também tive um tio que era fotógrafo, inclusive ficou famoso na cidade por causa disso, em Soledade, que era o Augusto Zarpelon, irmão do meu pai. E aí ele vinha sempre a Porto Alegre, ficava na nossa casa, porque ele... páginas dos classificados, ele vinha aqui, aquela câmera eu quero comprar. Então ele vinha a Porto Alegre para comprar essas câmeras. Enfim, ele tem uma casa, já é falecido, é óbvio, mas tem uma casa de madeira na frente do tal do prédio deles, que é lotada, Ricardo, de máquinas. O dia tu quiser ir lá, o dia que se ele quiser se livrar desse peso, caraca, e quiser fazer uma doação para o meu museu, não tem problema. Olha, então me conta, como assim o teu museu? Eu aos poucos vou tendo Gente, eu acho que ele tem mais de 4.000 unidades de câmeras. Maravilha, maravilha. Seria o tamanho ideal para o que eu estou precisando. Olha, a gente vê assim o que brilha, né? O que adora. Exatamente, pode... Mas o interessante também é que nessas histórias de viagem, muitos lugares eu acabei conhecendo, e talvez algumas imagens estejam aí, que eu fotografei vários pontos assim turísticos em cidades. Sim. E isso me ajudou muito a abrir os olhos assim para não só ir para o trabalho, né? Eu primeiro me preocupava em fazer bem o trabalho. Houve um caso muito interessante até em São Paulo, que eu tive que mandar para essas empresas que me patrocinavam, eram filmes separados, e eu chamei uma equipe de motoboy. Tá? E o pessoal disse, não, por que tu não chama uma só? O motoboy não vai conseguir entregar num lado da cidade um envelope, e depois no outro lado da cidade um outro envelope. Aí eu chamei os 5 motoqueiros, entreguei para cada um, para entregar em uma das empresas, que eu tinha a responsabilidade de entregar, e um deles andando, diz ele depois, não sei, a história é essa, andando pela Avenida Paulista, a sacola estava aberta e os filmes foram para o espaço, né? Ele conseguiu assim, aquilo ficou jogado. Nossa. E eu recebi essa notícia de noite, quando eu estava no hotel. Porque o cliente me ligou... Tipo, não chegou nada. Não chegou nada. Aí eu tive que tem que chamar o pessoal. Aí que ele veio se desculpar. Eu digo, desculpa, não adianta. Né? Sim. Aí eu tive que, naquela madrugada, a inauguração seria amanhã. Sim. Tá? E naquela madrugada eu ainda virei à noite para poder fazer as fotos de novo. Nossa. E poder entregar no outro dia. Isso que se chama profissionalismo, exatamente. né? Eu estava já tem um comprometimento e cumpriu. Transferi hotel, tudo. Mas acontece. Sempre tem que ter um plano B também, né? Claro. Sempre tem um plano B, que muitas vezes é maior que o plano A, né? É verdade. É uma coisa meio Ricardo, complexa. eu já vi Mãe, antes de tu introduzir a tua pergunta, eu vou aproveitar e chamar um intervalo rapidinho, que então na volta a gente vai continuar esse bate-papo. A gente volta já. Gente, estamos de volta com Arquitetura e Design. Lembrando vocês que também estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram e também lá no Facebook, onde ficam salvos todos os nossos programas anteriores. Eu ando falando aqui que já dá para fazer uma maratona de Arquitetura e Design da segunda temporada, porque já estamos fechando quase 3 meses de programa. Eu vou pedir já para a gente começar soltando as fotos do Ricardo, para a gente conhecer um pouquinho desse olhar fotográfico dele. Vamos comentar um pouquinho em quais situações que tu pegou esse clique. Esse é um apartamento de um grande amigo meu, aí em Porto Alegre, isso. E eu fui muito feliz, quer dizer, pelo cenário, por causa das cores, né? Incrível. As cores ajudaram bastante. É uma Essa coisa que eu não vou conseguir repetir nunca. O momento dessa. Certa, né? A fotografia tem muito disso, né? Tu captura momentos na hora certa. É uma coisa que fica... É questão, muitas vezes, de oportunidade e estar no lugar certo na hora certa, né? Então, senão... Ele mesmo me disse que é bem difícil chegar nessa... Não, e é uma imagem digna de botar num quadro, né? Porque ficou tão maravilhosa. Ele gostou bastante. Ele é um cara que entende também, um cara... Aí é uma visão um pouco diferente também do Museu Santander, aqui de Porto Alegre. onde esse primeiro plano é o balcão de mármore. Que daí fez as essa pessoas, brincadeira todo mundo se apoiam, do reflexo. Todo mundo se apoia e olha, mas na realidade não percebe que tem esse reflexo interessante em cima do próprio mármore, na pedra, né? Aí é o nosso mercado público, né? Antes do incêndio. Sim. Tá? Com esse marco, assim, que eu acho muito interessante, também foi de madrugada,
Mas, fez uma brincadeira de cores também, de cores, a imagem, né? Uma iluminação que eu nem sei se hoje ainda existe, né? Mas, de qualquer maneira, ficou E aquele registrado. céu escuro que na foto ficou preto praticamente, né? Pretão, para dar só a cor no mercado. Ficou muito legal. Só a cor no mercado. Essa foto está incrível também. Esse é um projeto em São Leopoldo, para um arquiteto, um escritório de arquitetura aqui de Porto Alegre, tá? Que é a parte do clube, onde tem dentro do condomínio, né? Que também fui muito feliz com relação ao céu, a cor do céu e a cor ao da reflexo, né? E a cor da água. Sim, parece que tudo combinou no momento certo. Exatamente, tudo ajuda. Ficar uma paleta só de cores. Tem que ter um pouco de paciência, né? E tem que saber que o momento certo para levar a câmera para lá para poder fazer, né? A sensibilidade, o lugar certo. Né? Eu tinha passado durante o dia já por aí e senti que daqui daria uma foto legal. Só não sabia a posição do sol. Hoje eu consigo saber, porque existe um programa que me diz qual é o trajeto que o sol faz e a hora que eu posso fazer. Sim, então ótimo. Já fica mais fácil para mim. Salvador. Essa é uma visão diferente do elevador, que normalmente se fotografa o prédio ou de baixo, né? Ou bem de lado. Quer dizer, e eu achei muito interessante esses ladrilhos aqui que tem na lateral, que é um lugar, uma coisa muito bonita. E dá o pra céu fazer bem de os novo, detalhes, né? O céu tu pode escolher a cor que tu quiser. Tem laranja, tem amarelo, tem rosa, tem o verdinho, tem o azul. Eu cheguei à conclusão que eu me dou bem com o cara lá de cima que eu acho, sempre nos momentos certos sai um clique bacana. Ele me ajuda. Que lindo que ficou. Ele me ajuda. Essa é a nossa caixa d'água aqui no Moinhos, que é uma pena que não é iluminado sempre assim, né? Sim. Mas eu acho que isso aí foi mais final de ano, uma iluminação cênica que eles colocam, mas teria que ter sempre, né? Não, e o pessoal vai sempre durante os dias fazerem fotos lá, porque também não aproveitar a noite que fica tão bonito, né? Exatamente, eu imagino fazer foto de moda nesse espaço à noite incrível. Iluminado como ele está aqui agora, né? É verdade. Ficaria fantástico. Isso é no Uruguai, é uma cidadezinha chamada Punta del Diablo. Acompanhei tuas fotos quando tu foi. E também fui muito feliz com esse céu pesado, assim. Pois ele trouxe ele deu uma cara de movimento para a foto, né? Essa casinha já se destruiu praticamente pela ação do tempo. Então eu fui muito feliz de conseguir registrar isso e talvez 2 meses depois já desapareceu o efeito da casa, né? Então, essa é uma visão, todos veem, mas poucos enxergam, né? Que isso aí, na realidade, é Independência com a Ramiro. O cruzamento da Independência com a Ramiro, vista daquele prédio que fica bem na esquina. Um prédio comercial altão aquele. Um prédio bem de esquina alto ali, que eu fotografei à noite também, com o trajeto dos carros, ficou, né? com a iluminação, que é uma forma diferente de mostrar uma cidade, né? Claro, com certeza. Parte urbana. Aí é um lugar que muita gente vai, e se não forem, eu aconselho aí, Colônia do Sacramento. Conheço, eu estava até vendo ali aquele piso, a luminária, eu conheço. Encanta aquela cidade. Eu tenho amigos que foram passar aniversários aí. Gente, é magnífico esse lugar. Esse lugar aí é muito bacana, né? Um lugar que vale a pena, todo arquiteto deveria conhecer Colônia do Sacramento. Porque, assim, a história viva, né? É um negócio... História viva, grudado de Buenos Aires. É um negócio fantástico, né? É um negócio fantástico. E um pouquinho sobre o teu processo. Após tu pegar esse registro, esse momento, tu faz uma parte de edição? Faço edição, aplico basicamente uso 2 filtros. Por incrível que pareça, eu não utilizo Photoshop. Tá? São outros programas que eu utilizo e basicamente eu ignoro o Photoshop. Né? Esse é um prédio em Caxias do Sul, se eu não me engano. Nossa, que legal. Também para um arquiteto, que é eu fotografei o prédio para eles, o projeto deles, mas é uma visão mais de cima. Assim, sim, lá embaixo é tipo um... É o hall de entrada. Lá embaixo tu tem um loftzinho, tem os sofás lá embaixo. Sim. É verdade. E ela ficou bem geométrica essa foto, né? Foi uma dificuldade, porque na realidade é o balcão e eu estou debruçado sobre o balcão superior. Assim. Exatamente. Estou deitado em cima do balcão de cima com a câmera pendurada para fora. Alguns riscos a gente corre. Eu ia dizer, o fotógrafo tem disso, né? Tem que passar por alguns riscos para pegar a foto perfeita.
Esse também foi um detalhe de um prédio que eu achei super interessante pela sombra. Justo, eu ia falar, a questão da sombra ficou que deu genial. toque, né? Também num projeto de um arquiteto aqui de Porto Alegre. Muda, né? A brincadeira da luz e sombra muda totalmente o registro no final. Cheguei na hora certa também, porque quando eu vi, eu digo tem que ser, né? Então, Sim. Se não tivesse a sombra, não teria esse desenho do vazio, assim, saindo para fora. E tu deve ter muito disso, né? Tu tá circulando em algum lugar com a tua máquina, assim, eu achei isso maravilhoso. Para tudo e registra, para né? tudo, exatamente. Nossa, olha que lindo. Isso é uma visão também no Uruguai, em Punta del Diablo, que eu tenho feito muitas fotos agora com relação à água, ao movimento das águas, mar e coisa que eu acho uma coisa bem interessante, assim, que são coisas que estão ali, mas a gente ao vivo quase não percebe, né? Esse movimento da água, assim, né? Esse movimento é meio difícil de se enxergar a olho nu. Assim como isso aí, que é um tapete, na realidade, né? Tu vê que essa água ficou um tapete. Isso é em Ipanema, aqui em Porto Alegre. Que legal. Também como se fosse a água não tivesse uma onda, né? Que ela tá ficou bem lisinha, bem flat. Bem lisinha, assim. exatamente. E o tom do céu lindo de novo. Aí é o nosso cais, bem em frente ao gasômetro, tá? Com o pier novo que fizeram, que eu achei super interessante. E um ângulo interessante também, né? Uma coisa diferente de mostrar, tirar daquele tradicional restaurante e aquelas coisas, né? É aquela coisa tem que ter um diferencial. Poesia, né, Ricardo? Olhar diferente, né? Porque a imagem, no geral, está aí para todo mundo, né? Mas pouca gente enxerga determinados detalhes, né? É um olhar. Como isso aí é uma entrada de um forte abandonado que tem em Salvador. É uma pintura muito antiga que tem ali nos fundos e esse grilhão aí na frente. Pegando bem o detalhe dele. Que eu achei uma coisa super interessante, né? Que é algo que vale a pena, né? Nossa. E essa imagem é a que está hoje na mostra lá da Elite Design, que é o painel junto naquela sala de exposição, que é o painel com o raio. Que perfeição, que tem aquele raio sobre o Guaíba ali que é aí foi uma questão de Odin ajudou. Que deu a força do momento certo para poder... Bacana dizer que tu tá com espaço lá, com mais outros fotógrafos, com certeza, dentro tem uma turma bem interessante. Turma interessante, junto com a galeria... Paulinho, foi muito da legal. Galeria Gravura também, né? Exatamente, eu acho que foi uma iniciativa dele fantástica. Uma mini exposição ali, né? Exatamente. Muito legal. E o mais bacana é que tu pega olhares diferentes de cada sobre a cidade. artista, né? Exatamente, sobre a cidade. Tá. Aí também é uma visão um pouco diferente das missões, né? Que eu também acho um lugar super interessante. Também com muita paciência. Eu fui na pousada de um amigo meu, o Carlos, que tem uma pousada ali, e tive um certo tempo assim para poder fazer. Foi muito bacana. Isso a gente vai rodando, né? Aí isso é Bélgica, isso é em Bruges. Que lindo. Né, que é uma cidadezinha bem pequenininha, e me chamou a atenção sobre as senhorinhas ali passeando, né? E uma cena típica de fundo ali, que parece um quadro, né? Bem bucólica. Bem bucólica, né? exatamente. Bem bucólica. Isso aí também é Uruguai, que é um lugar que eu gosto demais, sempre que posso eu vou para lá. É um lugar fantástico, assim, que vale o passeio pela paisagem. Pela paisagem, pela natureza, né? É um lugar maravilhoso. Tá? A estação da Sé, lá em São Paulo. Tá? Também que tem essa foto foi feita colorida, mas as cores não ajudaram, então eu transformei isso em preto e branco. O preto e branco também deixa muito interessante, né? O preto e branco ela me dá, nesse caso especificamente, porque as ferragens são umas cores muito estranhas, assim, então no preto e branco fica uma coisa muito, fica muito mais bacana. Essa é uma cena já mais antiga que eu fiz no Trump Tower, antes do Trump ser o Trump, né? Mas foi uma cena de um cantinho, não sei se ainda existe, mas é uma cena muito interessante. Eu gostei do desenho desses bancos. Sim. Nunca vi nada igual. Muito interessante. Né? E do senhor ali lendo o jornal. Realmente, essa foto sem o senhor não ia ter o mesmo glamour. Não ia ser mesmo, exatamente. Me chamou a atenção num primeiro momento as cadeiras, mas estava vazio. Aí eu vi que ele estava descendo a escada, eu fiquei esperando ali. Ele já era um velhinho, então ele demorou, sei lá, uns 10 minutos para chegar. E a botar paciência a pastinha, do fotógrafo abrir continuar. e tal, mas
Aí foi feito, foi legal. Muito bem. Isso é Uruguai também. Essas cores estão maravilhosas também. O bom é que na parte de edição tu pode dar um realce na saturação. Na realidade não fica quase uma foto, né? Fica quase um desenho, assim, né? Uma coisa desenhada, que é o que... E hoje se usa, eu gosto porque o pessoal da área de arquitetura tem usado muito as fotografias como material de decoração. Com né? certeza, inclusive espaços, né? Pela alta qualidade, muitas vezes a gente se apaixona de colocar isso numa sala, num quarto, num escritório, tipo num quarto. Até reproduzindo num adesivão. É muito legal, né? é uma coisa muito bacana. Esse é o nosso restaurante ali que tem é o senhorzinho trabalhando, fazendo uma limpeza. Eu achei muito interessante a cena, né? Muito legal. legal. E bacana essa transparência do restaurante também, da luz, né? A transparência do sol. Tu não perde o visual. Não perde o visual. E ao mesmo tempo indica o que é, né? Claro. E essa é a catedral em Viamão, que pouca gente conhece, mas vale a visita, porque bacana, eu não conhecia. Muito, muito interessante. Uma arquitetura fantástica, assim. Parece que está na Bahia, né? Mas na realidade ele é muito, muito bonito. Esse lugar é maravilhoso. Bacana. Vale a pena o passeio até lá. Muito bem. Passeio. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Maravilhoso. Já Obrigado. Conhecia, mas olha, foi uma bela palhinha, né? É verdade. Gente, Valeu. A gente que agradece. Gente, vou aproveitar e chamar um intervalo rapidinho, que na volta a gente vai ter novos convidados aqui com a gente. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. E agora eu e a Jaque estamos com a presença do arquiteto Cláudio Gioda aqui conosco. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado. Boa tarde a todos. Que emoção, né? Estar aqui te entrevistando, colegas de mostra, e agora eu vou entrevistar esse cara aqui. E falando em mostra, a gente veio para conversar sobre o teu espaço na Mostra Elite, que é uma homenagem à família Fagundes. Como é que foi essa criação desse projeto? Convidá-los para serem homenageados, né? E saber dessa história toda, né? Saber do dia a dia deles, acho que deve ter sido bem interessante, né, Diana? Esse convite foi o inverso, na verdade, né? Porque o Paulinho, da Mostra Elite, conversou com o Neto para fazer um espaço sobre a família Fagundes, né? E aí chegou pro Neto e disse, eu tenho um arquiteto que vai fazer esse espaço para vocês. Olha! E a gente não tinha fechado a mostra, e daí a princípio não iríamos fechar esse ano a mostra, porque a gente já faz desde a primeira, na verdade, né? Então seria a terceira consecutiva. Aí o Paulinho me chamou para uma reunião e lançou as ideias. Lançou as ideias de como seria. Por a gente ser do interior também, nós somos vizinhos do Alegrete, que é a cidade da família Fagundes e tal. E por esse conhecimento mais da campanha gaúcha, né? Então aí tivemos que aceitar, obviamente, né? Claro. E foi muito interessante conhecer o Neto, o Ernesto, o Paulinho Fagundes e o Bagre Fagundes também. Eles são umas pessoas nota 10, uma humildade. Nós fizemos um evento do aniversário do Bagre Fagundes lá na Mostra de 80 anos, né? De 80 anos dele, foi muito legal. Eles são muito legais mesmo. E como é que foi essa experiência de troca para tu também conhecer um pouquinho mais da família e conseguir pegar essa personalidade e colocar no espaço? Na verdade, a gente gosta de trabalhar da seguinte forma. No segundo ano da mostra, a gente fez o espaço da Ali, né? E a gente fez da seguinte forma, como se ela fosse uma cliente. A gente fez uma entrevista. Claro. Sim, e a gente conversou inicialmente com o Neto e explicou como é que a gente imaginava e conversamos, trocamos a ideia e o que ele achava da arquitetura para a campanha gaúcha, para o povo gaúcho, para a cultura gaúcha, como seria para ele, né? E nós pegamos esse gancho, pegamos essa ideia e mesclamos um espaço que se tornasse um espaço de visitação, né? Uma mostra de arquitetura, e que tivesse uma pegada funcional também, como um palco para tertúlia livre, vamos dizer, para os amigos chegarem e fazer uma música, fazer uma palhinha. Tem um espaço, né, ali para que um palco o pessoal... cultural. Muito legal. E tem também uma bancada ali, aquela bancada é funcional? Na verdade, não. O que a gente fez aí, então, né? O gaúcho não pode ficar sem churrasco, né? Então a gente fez um espaço gourmet com uma boa churrasqueira, um parrilheiro, né? Porque o gaúcho nosso, na verdade, do Rio Grande do Sul, ele tem muito também essa pegada do gaúcho, do gaúcho argentino e do Uruguai também. Com então, certeza. o churrasco deles é mais parrilha. E hoje está mais em ênfase para ser usado no nosso churrasco também. Então a gente fez espaço gourmet,
com essa pegada. Trabalhou um espaço de jantar também, né? Sim. Um estar, só que esse estar aí tinha mais um espaço que fosse com troféus, recordações da família Fagundes, uma linha do tempo de fotos deles também. Sim. E todo esse espaço integrando uma pegada que fosse com um espaço de cultura gaúcha, um espaço com rústico, mas chique, na verdade. Sim. Que, na verdade, Sim, mostrando a arquitetura, né, no seu pleno andamento, junto com todas essas raízes fortes, né? A essência deles também, né? Sim, com certeza. A gente trabalhou pedra de cimento, que pode ser usado no externo, mas o interno ficou muito... Sim. Deu aquela pegada. Nossa mesa de raiz de árvore. Nós trabalhamos o lustre também ficou muito bacana. Nós trabalhamos design biofílico, na verdade, que está muito em alta Sim, também. sim. Né? Que até a gente fez agora há pouco o espaço da Casa Confraria. Sim, Gari, exato. Também, que Falamos aqui já no programa, inclusive. Aqui, E a gente pegou algumas referências disso, na verdade, para fazer esse espaço dos Fagundes em Milão. Então quer dizer que isso não é regional, mas não quer dizer, hoje em dia, né? Claro. Na verdade. Então a gente trabalhou... Porque É regional global, né? Global, porque a ênfase desse ano em Milão era muito design biofílico. Sim, era sim. muito. E a pegada... Tá muito em alta. E a vegetação nossa, tropical, não Sim. deles lá da Europa, Sim. né? Então... Sim, cada um da sua região, mas que pegasse esse âmago tão importante em destaque, Claro. né, para o mundo, né? Sim. com certeza. Gente, a gente tem algumas fotos para mostrar para vocês do ambiente Fagundes Raízes do Sul. Olha que bacana. Vocês usaram muita madeira também, né, Muito Cláudio? madeira. Então, para ver aquela história do rústico, só que Sim. trabalhando chique. A gente trabalhou madeira, vegetação, pedra natural, né? Inclusive nas luminárias a gente tem madeira, né? Sim, fez uma conexão tudo, né? A gente trabalha muito com iluminação, até porque eu sou light designer, né? Então a gente tem até 3 patrocinadores de iluminação no espaço, na verdade. Olha, muito bacana. E aí essa parte é do estar, então, ó, aí é A a... parte do gourmet, né? O espaço gourmet. Isso, que Esse tem que espaço ter, do, né? do encontro do gaúcho, para tomar o chimarrão e assar aquela picanha. Não pode coisa faltar, bem né, boa. gente? E ficou muito legais essas luminárias, super diferentes. Essa luminária foi um lançamento dessa marca em Milão. Eles lançaram esse modelo esse ano que é lá em em Milão. madeira, né? E é em madeira. Sim, como Que esse foi um dos patrocinadores que é fábrica. A gente tem um patrocinador loja e 2 fábrica, né? Sim, E legal que vocês trouxeram muito a vegetação também para o ambiente, né? Inclusive, para remeter um pouco isso também, a gente puxou as paredes com um tom de verde também. Aí, né? Sim, claro. E ali estão algumas fotos deles. Nesse primeiro plano, vocês fizeram elementos verticais com alguns nichos, digamos assim. Que são os troféus, deles. Ficou E muito ali bacana a ficou forma bem que foi diferente. Não ficou uma exposto. estante Não ficou tradicional, exato, né, Giada? exato. Ficou bem bacana. Referência do Isalone também. Do Salone. Foi essa referência nessa estante, no nosso aparador e nas luminárias com vegetação. Tá, e essa parede é adesivo? Sim, a gente trabalha no nosso escritório, eu estou representando ele hoje, né? É Joda Arquitetura e Publicidade. Sim. Eu e meu sócio, que é o meu irmão, o Sadi Joda, que é publicitário, Que né? não pôde estar Que não presente pôde estar presente hoje. hoje, mas nós somos uma equipe de arquitetura e publicidade. Então, sempre nosso projeto, a gente sempre trabalha muita imagem. Sim. Muita imagem. E editado por nós, na verdade, né? Então, a gente trabalhou as imagens da família Fagundes ali, que são os 5, que hoje o Nico Fagundes não está mais presente, mas faz parte dos Fagundes, Claro. né? Sim. E trabalhou em adesivo. Isso é um adesivo sobreposto de um 3D em cima do adesivo. Sim. E trabalha de iluminação em cada Ficou espaço, bem legal também. harmonizando. A gente trabalhou couro natural também nos tapetes. Esse tapete foi produzido para ir, na verdade, que ele era um couro natural de vaca e foi feito quadrinhos e costurado ele para virar um tapete redondo para mesa de jantar. Ou seja, na tu verdade. tem ele redondo com aquela... Com cor de vaca no meio. com vaca Que eu no tenho meio. um cor de vaca no meio. E mais no No estar lado, ali no outro também, espaço, né? Sim. Que remete os dois aí também, né? Fica bem Fica bacana. legal essa ligação mesmo. E deu tão certo essa conversa que a gente teve com eles, e a gente pegou bem o que eles queriam, tanto que no dia da inauguração teve a viúva do Nico Fagundes lá.
E ela até se emocionou no espaço, que ela visualizou aquele espaço com a poltrona que tem o pelego ali, tem o livro dele. Sim. E ela imaginou, eu enxergo ele aqui, esse espaço é o que ele... parece que o espaço dele que tem em casa, que ele tinha em casa. Né? Eu Essa acho emoção. que isso é o que coroa um bom projeto, né, Gioda? Porque, na realidade, tu faz toda uma pesquisa, tu faz um projeto, tu vai à busca, tu faz a busca de campo, né? Coloca os materiais, mas a pessoa que está sendo ali homenageada, né? Que no teu caso não foi ninguém fictício, né? Que muitas vezes... Tu lida com um sentimento verdadeiro ali também, né? Exatamente. Tu tem que ver a reação das pessoas. Esse feedback deles Claro, imagina. foi sensacional, né? Conforme eu falei que a gente tem uma agência, a gente criou a marca do espaço, que é Fagundes Raiz do Sul. A Termolar fez térmicas personalizadas com a marca que a gente criou para eles também no espaço. Então tem várias... Tu trouxe uma experiência também diferente para a família em si. E o retorno que nós temos deles é que eles se sentem em casa ali, né? Que gostam muito de estar naquele espaço, né? Tanto que eles, legal. Em vários programas que eles fazem, eles anunciam o espaço, né? Fazem a propaganda da mostra junto também. Ó, e ali então é o palco, exato, que eles podem dar uma palhinha. Isso, e são instrumentos deles também. Ah, bacana. E de novo o verde e o letreiro, né? Comunicando em cima do verde, né? Claro. Esses instrumentos, o bumbo é do Ernesto, que toca o bumbo, né? O violão do Paulinho Fagundes. A gaita é do seu Bagre Fagundes, que com seus 80 anos está lá lidando com a gaita ainda, né? E o tirador, que é aquela indumentária gaúcha para laçar, é do Nico Fagundes, emprestado pela família. Olha, bacana. Para dar referência ao espaço que ele está ali também, né? Gente, eu e a Jaque, a gente esteve presente lá na inauguração da Mostra Elite, a gente conferiu. Inclusive, eles estavam lá com a gente tem um VT para mostrar para vocês que a gente aproveitou e fez uma entrevista, né, Jaque? Verdade. A gente não podia perder essa oportunidade. Gente, olha que bacana quem tá aqui conosco, a família Fagundes, que tem um espaço em homenagem. E eu quero saber como é que tá essa expectativa de ter um ambiente para vocês. Como é que foi essa criação junto com os arquitetos? Na verdade, isso surgiu de uma vinda do neto com a Cristina, sua mulher, que é arquiteta, uma engenheira, vindo aqui para esse encontro ano passado e surge esse convite dessa homenagem. E esse ano, essa homenagem tem pra gente uma coisa muito especial, porque a gente aproveita para comemorar os 80 anos do nosso pai, Bagre Fagundes, no 3 de outubro. Não representa, né? Não representa! Que maravilha essa família unida! E como que o senhor tá se sentindo? Eu estou encantado, né? O Ernesto tinha conhecido e me disse que era uma beleza o local. Tá, eu estou sabendo que é uma beleza. Vim preparado para uma beleza. Mas aí é muito mais do que uma beleza. É uma loucura. A cada lugar que a gente olha, cada lado, cada parede, um espetáculo. Aí eu fui ver a nossa mostra dos Fagundes. Quase desmaiar de alegria, né? Ai, que delícia esse sentimento. E tu, Neto, me conta um pouquinho. Olha, eu fico muito feliz, eu agradeço muito ao Paulinho Pedroso, que me convidou, ao Cláudio Gioda, que é o responsável pelo espaço, junto com o irmão dele, duas figuras maravilhosas, são interioranos que nem nós, né? E eles souberam ler a nossa história, as raízes da nossa família. E eu acho que isso é uma homenagem muito emocionante, porque nós não somos daqui, né? A gente veio de longe daqui, quase 500 quilômetros de distância nos separam de Porto Alegre, num lugar que nos encantou, que é o pôr do sol da nossa cidade. E eu disse pro Paulinho, quando ele chegou do meu lado a primeira vez, disse assim, ó, tá gostando do lugar? E eu disse assim, ó, se eu tivesse hoje fora do Brasil, eu diria, por que Porto Alegre não tem esse lugar, né? E aí, agora a gente tem esse lugar. Então venham visitar, conhecer um pouco da nossa história e principalmente, muito obrigado pela homenagem para nossa família, com o tio Nico que está ali também, junto com o pai, né, junto com os meus manos, com a minha família. Eu acho que isso é fundamental, é manter esse alicerce tão forte que é a família num lugar que não é muito frequentado pela questão regional. Agora, quem vem de fora sempre pede assim, ó, pô, eu queria tanto ver alguma coisa que falasse do lugar, das raízes, das origens, né? Então,
Hoje a gente representa isso e a gente está muito feliz e estamos orgulhosos dessa homenagem. E acho que uma coisa muito legal que o Gioda, os dois irmãos, eles projetaram exatamente a valorização da raiz, da cultura regional com uma linguagem universal, exatamente como a gente propõe a nossa música, nos acordes de violão refinado do Paulinho Fagundes, com um bombo legueiro, que é um coração de Pachamama dessa América Latina, numa gaitinha do Vobagre Fagundes e no canto épico do Neto Fagundes. Assim a gente canta as raízes, projetando um futuro a léguas de distância. Muito bem. E é muito emocionante para nós ter um espaço desse porte, com a raiz tão forte da nossa cultura, enobrecendo tudo isso. É um encanto. Eles estão realmente de parabéns e vocês mais ainda. Muito obrigada. Obrigado. Nem temos o que falar, olha. Não, que bacana, eu fiquei arrepiada aqui, agora imagina ele fazer o projeto de tudo isso. Eu brinquei com eles, eu ia botar meu troféu lá na estante de troféu também, porque nós somos do interior, né? Sim. Nós frequentávamos invernada artística quando era novo. Eu tenho o troféu de chula em rodeio, então eu vou botar o troféu na estante junto da deles. Né? Cláudio, parabéns pra ti e pro teu irmão. Vocês arrasaram pela presença, dá um beijão nele também, parabéns novamente. E todo sucesso pra vocês aí. Muito obrigado pelo convite. Ok. Gente, vamos chamar um intervalo rapidinho, vamos ter novos convidados aqui pra conversar com a gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje e agora eu estou com as novatas que estão participando da Mostra Elite Design pela primeira vez. As arquitetas Camila Witt e a Renata Costa. Sejam muito bem-vindas, gurias. Obrigada. Vamos contar um pouquinho sobre a Drinqueria, que é um espaço bem diferente esse ano na Mostra. Ficou muito lindo e é num container, né? Isso. A ideia inicial, na verdade, a temática da Drinqueria era um tema que nos encanta desde o início, porque é uma temática que a gente gosta pessoalmente. E aí, então, aliado ao fato de ser um espaço funcional, que veio para a mostra, né, atendendo o público, isso fez com que a gente criasse, assim, um amor pelo projeto ainda maior. É verdade. Na verdade, o fato de estar inserido ali no meio da natureza, dentro de um container, e quando a gente viu que tinha, além de estar inserido nesse container, está com todo aquele visual voltado para o Guaíba, com o pôr do sol do Guaíba, que é o cartão postal de Porto Alegre, e com essa temática que a gente se encanta, foi amor à primeira vista. Ficamos com a Drinqueria. E o bacana é que tem a parte aberta, né? De mesas, que pode ficar ali curtindo aquela paisagem, o céu, as estrelas, enfim. E a parte da Drinqueria em si, né? Sim. Então tu tem esse jogo, né? Que tu consegue curtir bem. Sim. Principalmente o fato, assim, de ele estar inserido com o visual e ter toda essa parte de vegetação na volta, fez com que a gente optasse pelo conceito de design biofílico. Então foi um caráter bem forte assim que a gente utilizou, fazendo com que a gente mexesse com a esfera sensorial dos nossos visitantes, né? Sim. Então dentro do espaço a gente tem todo um forro de Marcela, no qual a gente consegue Ficou atingir... muito bacana muito aquilo. legal, bem inovador e diferente, né? Me chamou muita atenção. O aroma, né? Ai, que legal. Ficou uma delícia. Essa foi exatamente a situação de mexer na questão do olfato, assim, né, dos visitantes, que é diferente do que mexer só na esfera visual. Né? Geralmente a gente vai nas mostras e acaba só olhando, observando, vendo as novidades. Então a Marcela veio agregar nesse sentido. Trazer uma experiência também, trazer uma né? experiência diferenciada, exatamente. E gurias, me contem como é que foi esse desafio de criar um espaço funcional dentro de um container. Então, na verdade, a gente teve uns desafios a mais. E, na verdade, a gente já teve um desafio por se tratar de mostra, né? É a nossa primeira vez em mostra. Então, além de sermos as profissionais, somos os clientes. Sim. Então, a gente desenvolveu o projeto em parceria e, ao mesmo tempo que a gente desenvolveu o projeto, a gente
tinha todo o contexto de falar com os fornecedores, ir em busca e fazer esse projeto de fato funcionar. Acontecer, Sim. né? Exato. Então, além dessa questão de a gente fazer com que aquele espaço funcionasse, tivesse entrada de água, entrada e saída de água, todas as questões para que a drinqueria operasse, a gente ainda teve essas outras questões de mostra que também foram bem desafiadoras pra gente. A gente tem algumas fotos para mostrar para vocês da drinqueria, que é um espaço que fica aberto. Olha, é o espaço que mais funciona na mostra, né? Porque eu sei que as pessoas saem do trabalho e vão ali fazer um rap, ficam até não sei que horas, né, gurias, aproveitando o espaço. Sim. É verdade. Tem ido até tarde, assim, e até o pessoal da mostra mesmo, quando finaliza o percurso, né? E aí geralmente é no final da tarde. Então se apropria desse espaço para curtir o visual, então e tomar bons drinks ali. Tem que aproveitar Esse mesmo. balcão de vocês, essa pedra ficou tão linda. Sim, é o mármore exótico Michelangelo. E a gente justamente usou ele assim como o coração de uma drinqueria, que é o bar, né? Sim. A gente posicionou ele ali de forma estratégica para ter então todo esse apelo visual também do bar E ele tem essa integração, né, justamente com o meio interno dentro do container e uma integração visual com a varanda, com a parte externa. Então, a gente posicionou estrategicamente o bar no coração do container, de forma que a gente conseguisse ter 3 ambientes diferentes. Então a gente tem toda a varanda, que é um espaço mais compartilhado, assim, né? Sim. De um outro lado, a gente não perdeu essa identidade de bar, das banquetinhas altas, de mesinhas bistrô. E no lado oposto, então, a gente tem um mini-star, que é um espaço mais aconchegante, né, onde as pessoas podem estar ali mais confortável, assim. E o container, ele é pequeno em si, mas tem que também ter um pensamento da circulação de como funciona, né? Circulação e ficou microespaços, na realidade, exato, né? a gente quis justamente criar essas diferentes experiências, assim, através até do mobiliário. Então, se vocês olharem nessa foto específica que está aparecendo, a gente tem um loungezinho com sofás na área externa, na varanda. Que é justamente para as pessoas ficarem mais à vontade, reunirem com os amigos em diferentes grupos, porque a gente tem diferentes estares desse mesmo sofá. Então, na parte interna, a gente já tem as mesinhas mais altas, mesinhas bistrô, que tem esse caráter mais de bar, né, para não perder esse caráter também. E aí essa integração entre o interno e o externo, né? Porque vocês fizeram uns rasgos, né? Com o vidro. Sim, né? Isso já existia, na verdade. Já do projeto anterior, do ano anterior. Do projeto anterior, e a gente quis manter justamente pela integração com a natureza. Claro. Justo. E foi o que a Camila comentou Ficou muito ainda, bom. que a gente se apropriou do design biofílico, que é justamente se apropriar da natureza e da harmonia que a gente sente, o conforto que o ser humano sente ao estar em contato com a natureza. Então, essas partes envidraçadas voltadas para o Guaíba, voltadas para essa árvore que tem ali na varanda. Dá toda essa união. Sim, a árvore veio de brinde no projeto, né? E a gente se apropriou dela com muito gosto. E a natureza tá aí pra gente também usar e abusar dela, né? Nada melhor do que a gente ter essa visão, contemplar essa visão, dar aquela tranquilizada depois do trabalho, né? Ficou muito bacana aquele jogo da iluminação lá nas Marcelas, né? Ficou bem bacana. Lá no fundo a gente consegue perceber que é o teto, pouco. E vocês sabem que eu acho que é a área da drinqueria que mais faz sucesso. É, assim. porque é pessoas super entram. diferente, né? Não é comum tu ver um teto com chás ali, né? Sim. Então é uma pegada bem diferente. Chamou atenção. Sim, fomos bem felizes nessa iniciativa. Gurias, parabéns. Obrigada. Arrasaram, assim, Foi ó, muito de bacana. primeira... Pois é, de primeira novatas, né? Olha. E a gente deseja todo sucesso pra vocês e pra essa parceria dos escritórios de vocês também. Obrigada. Muito sucesso. Jaque, queria dar um recadinho aí que eu tô sabendo antes da gente acabar o programa. É que a gente tem aqui um elemento diferente hoje no cenário. Fizemos a troca desse belo quadro aqui, que é a mesma artista que estava antes, que é a Coralie Cardoso, que ela tem esse trabalho bem cheio das bolinhas que ela faz um por um. E né? essa ela tela remeteu é uma coisa inspirada- mais aborígene, assim, Isso, né? é inspirada numa viagem que ela fez pra Austrália, né? Então, Exatamente. realmente tem um apelo aborígena bem forte e ficou super legal, combinou tudo com o nosso cenário. E a gente gosta disso porque a gente vai introduzindo peças Algumas novas no coisas cenário. diferentes por É. aqui, né, Constanza? Isso aí. Gente, sextou novamente no Arquitetura e Design. Nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem já tem muitos conteúdos novos pra gente trazer pra vocês aqui diariamente, todos os dias, ao vivo. Até segunda.
Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.